Boa noite. Senado aprova nome de Luiz Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga de Joaquim Barbosa. O governo brasileiro assina acordos bilionários em diversos setores com a China. Mercedes-Benz demite mais de 500 funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo. E o drama dos haitianos em São Paulo. Mais imigrantes chegam à cidade vindos do Acre. A prefeitura diz que não foi avisada. O Senado aprovou no começo da noite o nome do jurista Luiz Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. A indicação foi aprovada por 52 votos a favor e 27 contrários. Na última semana, Fachin enfrentou uma sabatina de quase 12 horas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Fachin foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga do ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou em julho do ano passado. O nome do jurista chegou a enfrentar resistência. Na campanha de 2010, ele manifestou apoio a Dilma. Na CCJ, ele disse que não tem filiação partidária e se definiu como uma pessoa progressista. Ele afirmou que não teria dificuldades em julgar eventuais processos contra qualquer partido. Fachin negou também ilegalidade quando exerceu, ao mesmo tempo, o cargo de procurador do Estado do Paraná e a atividade privada como advogado. Antes de aprovar o nome de Fachin, o Senado rejeitou o nome do embaixador Guilherme Patriota para representar o Brasil na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ele é irmão do ex-ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. E o Senado deixou para amanhã a votação da medida provisória que altera regras do seguro-desemprego. O texto já passou na Câmara e faz parte do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo federal. Já a MP, que endurece as regras de pagamento de pensão por morte, será votada apenas na terça-feira da semana que vem. São Paulo teve hoje mais um dia com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. O sol só deve aparecer com força a partir de quinta-feira. Vamos aos detalhes da previsão. Instabilidades trazidas pelo vento espalham nuvens de chuva por todo o estado de São Paulo. O sol até aparece, mas sempre entre muitas nuvens. São esperadas pancadas de chuva em todas as áreas, à tarde e à noite. No centro-oeste, ela pode vir forte, principalmente na região de Presidente Prudente, onde a máxima amanhã não passa dos 23 graus. No centro-norte, o sol aparece com mais força e faz até calor à tarde. Máxima de 27 graus em Araraquara. Mas na faixa leste, o sol aparece mais tímido e as temperaturas não sobem muito. Pode chover de forma moderada a forte, mas em pontos isolados. Máxima de 23 em Sorocaba e também em Santos. Amanhã, aqui na capital, ainda há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 23. Mas a partir de quinta, as nuvens começam a diminuir e para de chover, máximas de 25 e 26 graus. Justiça multa a APOESP, sindicato que representa os professores da rede estadual de São Paulo, em R$300 mil. O motivo foi o fechamento de rodovias durante os protestos da categoria, que está em greve há mais de 2 meses. Os professores fecharam as rodovias Regis Bittencourt no dia 7, Anchieta no dia 13 e Hélio Schmidt no dia 14 deste mês. A interrupção de vias foi proibida pela Justiça, que concedeu uma liminar ao governo estadual em 22 de abril. A Justiça fixou uma multa de R$100 mil por rodovia fechada. Os professores estão em greve há 67 dias. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, voltou a falar que pretende reajustar o salário dos professores, mas que ainda não é possível definir os valores. Os professores sabem que em julho nós faremos o possível pelo reajuste. Cerca de 10 mil pessoas protestaram nas ruas de Curitiba contra o governador Beto Richa, do PSDB. O governo do Paraná manteve o reajuste de 5% aos servidores estaduais. E a reunião com professores em greve terminou sem acordo.
Os manifestantes pedem reajuste de 8,17% para repor pelo menos o valor da inflação. No início desta tarde, mais uma reunião terminou sem acordo. Professores da rede estadual, em greve desde 25 de abril, são contra a proposta do governo de reajustar os salários em 5%. Outros servidores se uniram a eles e ameaçam greve geral caso o valor não seja revisto. O governo de Beto Richa vive uma crise financeira e diz que não pode pagar mais, além de propor outras medidas de austeridade. Hoje houve protesto no centro de Curitiba. Segundo a polícia, o ato reuniu 10 mil pessoas, mas os organizadores falam em 30 mil. Outro ponto de insatisfação dos paranaenses é a denúncia de que a campanha de reeleição de Richa teria recebido dinheiro desviado dos cofres públicos do estado. No dia 29 de abril, a polícia paranaense reprimiu com violência um protesto dos professores. 200 pessoas ficaram feridas. A ação derrubou o comandante-geral da Polícia Militar e os secretários da Segurança Pública e da Educação. Em cadeia de rádio e TV, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso critica o governo Dilma. A primeira coisa para reerguer o Brasil é passar a limpo os erros que nos trouxeram até aqui. A raiz da crise atual foi plantada bem antes da eleição do atual presidente. Os enganos e desvios começaram já no governo Lula. O que a realidade está mostrando é que nunca antes nesse país se errou tanto, nem se roubou tanto em nome de uma causa. Mas dessa vez o desarranjo foi longe demais. A crise já atinge o bolso e a alma das pessoas. Não só a Petrobras foi roubada, o país foi iludido com sonhos de grandeza, enquanto a roubalheira corria solta. O que já se sabe sobre o Petrolão é grave o suficiente para que a sociedade condene todos aqueles que promoveram tamanho escândalo, tamanha vergonha. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, até que enfim o PSDB desceu do muro e enfrentou os fatos da política, se comportando como oposição. Fernando Henrique também, de repente, assumiu um discurso agressivo contra o PT e o governo. O PSDB se esqueceu de propor alguma coisa. Ou seja, nós continuamos indo em direção a 2018, quando haverá a sucessão presidencial, sem que o PSDB diga nada sobre o que pretende fazer no governo e o que é que ele tem de diferente do PT. Nós já podemos saber que essas diferenças estão na prática diminuindo. Enquanto o Fernando Henrique fazia uma palestra para empresários em Nova York e depois dava uma entrevista dizendo que o partido não era rigorosamente contra os ajustes propostos pelo governo para corrigir os problemas da economia, o PSDB cuspia na própria história, votando contra o fator previdenciário que arduamente o Fernando Henrique conseguiu no Congresso e explicou à população. Mas isso não é tudo. Ora, vejam, o PSDB se comportou de uma forma covarde e omissa na questão da indicação do Luiz Sérgio Fachin para o lugar de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Pressionado por Álvaro Dias, que é conterrâneo dele lá do Paraná, o partido fugiu para Nova York, fingindo que ia para homenagem ao Fernando Henrique, enquanto se inquiria o ministro. Na votação do Senado, ele ganhou por 52-27, mostrando que a Dilma não está tão fraca assim e o PSDB realmente não sabe o que faz. Nós acabamos de ver uma notícia de Curitiba, o povo na rua contra Beto Richa. Beto Richa diz que o sujeito que está acusando ele de ter pegado propina para a campanha é um bandido, ou seja, fala a mesma coisa que o PT fala. Agora, o PSDB nada fala sobre Beto Richa. Ou seja, nós estamos numa situação de desgoverno e com uma oposição débil, covarde, omissa e pouco inteligente. Afinal de contas, o partido há muito tempo já devia ter se posicionado sobre o caso de Beto Richa, que é um caso político grave. Desse jeito, nós marchamos para 2018 na esperança que apareça aí algum maluco para mudar alguma coisa, né? Eu volto aqui sexta-feira, direto ao assunto, até lá. Manifestantes invadem o prédio do Ministério da Fazenda. Eles quebraram as vidraças do edifício e tomaram todos os andares.
O protesto foi feito por agricultores de todo o país. Eles pedem reforma agrária, liberação de mais crédito para o setor, além de políticas públicas para fomentar a atividade no campo. Ao chegar ao ministério, o ministro Joaquim Levy propôs uma mesa de diálogo com a categoria e a desocupação do prédio. Levy só entrou no edifício 40 minutos após uma reunião ser agendada entre a categoria e ele, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patros Ananias, e o secretário-geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Só após o acordo, os manifestantes deixaram o prédio. O Brasil assina 35 acordos com a China em visita do primeiro-ministro ao país. Li Keqiang foi recebido pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Os acordos de cooperação envolvem 8 áreas com investimentos de 53 bilhões de dólares. Entre as iniciativas estão o financiamento para projetos na Petrobras e a aquisição de 40 aeronaves da Embraer. Outro destaque é o acordo para a cooperação na elaboração de estudos de viabilidade do projeto ferroviário transcontinental, que prevê uma ferrovia ligando o litoral do Brasil ao Peru. Outro acordo importante com o país asiático é o que permite a 8 frigoríficos brasileiros exportarem carne bovina. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as exportações somaram mais de 40 bilhões de dólares. E após o encontro com o primeiro-ministro chinês, a presidente Dilma Rousseff falou sobre os cortes no orçamento. Ele é um contingenciamento que tem de expressar a situação fiscal que o país vive. Então, será o contingenciamento necessário. Vocês podem ter certeza que nem é excessivo, porque não tem porquê, e nem flexível demais, no sentido nem frágil demais, que não seja aquele necessário para garantir que as contas públicas entrem nos eixos. Ontem, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o bloqueio deverá ficar entre 70 e 80 bilhões de reais. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esses acordos fechados hoje entre a China e o Brasil. A visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil teve o efeito de uma tábua de salvação para Dilma Rousseff. O governo está mergulhado, está afogado em más notícias. A inflação resistente, o emprego claudicante, a economia paralisada e agora esses cortes bilionários que vão afetar inclusive os investimentos. Foi contra esse pano de fundo ruinoso que chegou o primeiro-ministro chinês, acompanhado de uma grande comitiva de empresários e banqueiros do seu país, e firmou convênios que prevêem investimentos de mais de 50 bilhões de dólares. Isto, evidentemente, é uma boa notícia, mas é preciso considerar 2 fatores. O primeiro deles é que grande parte desses investimentos vão para o setor de infraestrutura. E o governo brasileiro vai ter que fazer a sua parte, vai ter que estabelecer regras que deem confiança ao investidor. E nessa matéria, Brasília tenta colocar em pé há meses um plano de novas concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos, e os ministros simplesmente não conseguem se entender. O plano já devia ter sido anunciado, foi adiado para o mês que vem e ninguém sabe se vai sair. O outro fator que é preciso levar em conta é que a economia brasileira está tão fragilizada que nós devemos observar se o governo brasileiro e os atores brasileiros não vão aceitar as condições draconianas que a China costuma impor nos seus negócios. O Brasil está muito fragilizado e nós não podemos agora firmar negócios dos quais vamos nos arrepender no futuro. O Brasil está tão de joelhos, a economia está tão de joelhos, que nós viramos uma espécie de negócio da China que os chineses aproveitam. Boa noite. A crise na indústria automobilística continua com série de demissões. Hoje, a Mercedes-Benz anunciou a dispensa de 500 funcionários e férias coletivas de outros 7 mil empregados da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A unidade produz ônibus e caminhões. A empresa afirma que os cortes têm por objetivo adequar a produção à demanda. Começou hoje em São Paulo a Feira Hospitalar 2015. Esta é a 22ª edição do evento que traz novidades no mercado de produtos, equipamentos, serviços e tecnologia para hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios médicos.
As novidades estão recheadas de tecnologia para facilitar a vida do médico e também do paciente. Um exemplo é esse ambiente, um hospital chamado Hospital Contemporâneo de última geração, onde o paciente consegue ter automação diretamente da cama e com a ajuda de um tablet. Com um clique ele consegue fechar a cortina, apagar a luz e também com a ajuda aqui da TV, pedir um cafezinho, também pedir um chazinho, um sanduíche e todos os outros serviços disponíveis no hospital. Outras novidades da feira, por exemplo, esse bracelete que chega ao consumidor final por cerca de R$200. Contém todas as informações médicas dos últimos 10 anos desse paciente e para ter acesso é só plugar no computador com um cabo USB, entrada USB que todos os computadores quase têm. A pessoa tem acesso a essas informações. Outra tendência do mercado, produtos portáteis, aparelhos que facilitam a vida em qualquer lugar. Nesse caso, para fazer inalação de dentro do carro, esse aparelho chega ao mercado por volta de R$250. A Hospitalar vai até sexta-feira aqui no Expo Center Norte, com a participação de mais de 1.200 empresas de 33 países. Só que o evento é fechado ao público em geral, aberto apenas para os profissionais do setor. Estado de São Paulo alcança a marca de 43 milhões de habitantes. A projeção é da Fundação SEAD. O número revela que o estado tem 1.700.000 habitantes a mais em relação ao número registrado pelo Censo Nacional de 2010. Apesar do aumento, a Fundação avalia que o ritmo de crescimento desacelerou. Nos últimos 5 anos foi de 0,87% ao ano, inferior ao registrado entre 2005 e 2010, de 1,01%. O crescimento foi maior em algumas regiões do interior do estado entre 2010 e 2015. Os 3 municípios com maior alta são Ribeirão Preto, com 1,27%, Campinas, com 1,21% e São José dos Campos, com 1,05%. Já a menor taxa de crescimento ocorreu na região de registro no Vale do Ribeira e foi de apenas 0,10%. A seguir, o drama dos haitianos no Brasil. Imigrantes chegam a São Paulo e a prefeitura diz que não foi avisada com antecedência. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, tem Esther Rocha fuxicando com Rony Fon. Tem ainda o forró do grupo Fala Mansa. Tem uma entrevista com Beto Marden e Lígia Machado. E, claro, gastronomia. E dessa vez comandada pelo chefe Carlos Watanabe-san. Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Pode vir, estou aqui te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher.
O governo do Acre volta a enviar haitianos para São Paulo em viagens financiadas pelo Ministério da Justiça. Desta vez, serão 22 viagens para trazer cerca de 1.000 imigrantes. Hoje, o prefeito Fernando Haddad reclamou de não ter sido avisado com antecedência. Josete e Viu acabam de chegar a São Paulo. Saíram do Haiti com o sonho de ter uma vida melhor. Elas vêm em busca de trabalho, para qualquer função. Deixei 3 crianças com minha mãe no Haiti. Agora preciso ganhar dinheiro, diz Josete. As mulheres formam um novo perfil de imigrantes que desde domingo desembarcam em frente ao Missão Paz, na região do Glicério, ponto de apoio de haitianos na capital. Até aqui, levam de 3 a 4 dias de viagem em ônibus fretados pelo governo do Acre, com dinheiro do Ministério da Justiça. Por falta de verba, a chegada de grandes grupos tinha diminuído, mas agora foi retomada. A estimativa é que cerca de 1.000 haitianos cheguem a São Paulo até o fim da semana. Ao todo, serão 22 ônibus vindos do Acre. O prefeito Fernando Haddad reclamou de não ter sido avisado antecipadamente. Nós não fomos informados com a devida antecedência. Então nós vamos tentar nos preparar para fazer o melhor possível. Mas ontem mesmo o secretário de Direitos Humanos ligou para Brasília, ligou para o Acre, pedindo um pouco mais de antecedência. É difícil receber de última hora, sem pelo menos aí 15, 20 dias de antecedência para nós nos prepararmos. O padre Paulo Parisi, que está à frente da Missão Paz, que recebe os haitianos, diz que assim, de surpresa, teve de montar um esquema emergencial. Os imigrantes dormem no chão e tomam sopa. Daria para dar, eu diria, uma demonstração de grande acolhida se as ações fossem planejadas e bem articuladas. Mas parece que isso não acontece, porque a maioria não quer nem ficar em São Paulo, quer ir para Santa Catarina. O grande lugar onde estão arrumando emprego é Santa Catarina neste momento e o Rio Grande. Então São Paulo se torna só um lugar de passagem. Já temos a casa de acolhida, onde tem 110, temos mais 140 num salão, ou seja, 250 nos últimos dias acolhidos. A capacidade aqui? 110. Em nota, o Ministério da Justiça informou que o convênio firmado para transporte e acolhimento dos haitianos e outros imigrantes custará pouco mais de R$1 milhão. A parceria com outros ministérios e a Prefeitura de São Paulo garante aos imigrantes atendimento e emissão de documentação. Procurado, o governo do Acre não respondeu. Todos os corpos das vítimas da queda do avião da Germanwings já foram identificados. A informação foi divulgada pela Promotoria de Marsella. Os restos mortais dos passageiros serão entregues aos familiares. Com isso, as vítimas poderão ser enterradas. O Airbus A320, que transportava 150 pessoas, caiu nos Alpes franceses no último dia 24 de março. A aeronave ia de Barcelona, na Espanha, para a cidade de Düsseldorf, na Alemanha. As investigações mostraram que o copiloto do voo, Andreas Lubitz, derrubou o avião de propósito. Caricaturista do Charlie Hebdo anuncia que vai deixar o jornal francês. Renal Luzier alegou que não pode mais suportar a pressão do trabalho. Em abril, o cartunista já tinha anunciado que não faria mais charges do profeta Maomé. Luzier é um dos poucos sobreviventes do atentado terrorista do dia 7 de janeiro, quando extremistas islâmicos atacaram a redação do semanário francês, deixando 12 mortos. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. A atriz Luana Piovani responde tudo em A Máquina. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.